Estamos aqui mais uma vez para mais uma Escola Bíblica, lição de número 1, ciclo 2. Seja bem-vindo. O texto bíblico base está em Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 10. Dê pause nesse vídeo, leia esse texto bíblico, esse capítulo, para a gente dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. O título da lição de hoje é O que é crer? A meditação está em Romanos 1, porque não me envergonha do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Irmão, antes de começar, é bom a gente ter alguns conceitos em mente. Hebreus 12, 2 nos diz que Jesus ele é o autor e o consumador da fé. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Bem, Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Havia um gozo para Jesus, havia um galardão para Jesus. O gozo que lhe era proposto era esse, assentar à destra de Deus, para ele reaver aquela glória que um dia ele tinha. Lucas 17, do 5 ao 6. Acrescenta-nos a fé, os discípulos pedem a Jesus, acrescenta-nos a fé. Ele é o autor e consumador da fé, por isso que os discípulos pedem, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. É a Jesus que nós pedimos, devemos pedir fé, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. O que é apologética? Apologética é a disciplina própria de uma certa religião que se propõe a demonstrar a verdade da própria doutrina, defendendo-a de teses contrárias. Apologética é a defesa da fé, porque, irmão, vão lhe perguntar o que é fé, vão lhe perguntar quem é Deus, entre outras indagações que vão lhe perguntar. Nós que somos novos convertidos vamos nos deparar com esse tipo de situação, de questionamentos. Vamos nos perguntar o que é Deus, quem é Deus, o que é fé, o que é salvação, justificação, o que é remissão. São conceitos que nós veremos durante este segundo ciclo, esse ciclo número 2. Nós vamos estudar um pouco da doutrina da apologética. Então, novamente, o que é doutrina da apologética? É a defesa da fé. A apologética, ela é a defesa da fé. Nós vamos estudar conceito de fé, propriamente dito nessa lição, para que nós possamos ter bases sólidas para quando nós formos questionados no trabalho, na rua, dentro de nossa própria casa. Um dos primeiros problemas que enfrentamos quando assumimos a fé em Jesus é o de justificá-la para as pessoas. Amém? Tópico 1, crer é confiar. O que é crer? O que é fé? Primeiro, crer é confiar. A primeira pergunta que eu vou lhe fazer é: você confia cegamente? Nós confiamos cegamente? Como confiar em Deus em um mundo moderno, filosoficamente questionador? A ciência tenta justificar os fenômenos da natureza, os fenômenos psicológicos, os fenômenos neurais. A ciência tenta justificar a nossa existência, não é? A gente vive numa era filosoficamente questionadora. O porquê está enraizado nas crianças. Elas perguntam por que isso, por que não posso fazer isso, o porquê ele está entronizado no ser humano. Nós precisamos justificar
ou buscar uma justificativa para tudo que a gente pensa fazer. Esse é o tipo de... A gente consegue ser crente numa sociedade como essa, a gente consegue confiar em Deus. Como confiar em Deus em uma sociedade moderna? A fé seria um produto da mente humana, um estado subdesenvolvido da humanidade. A fé nos remete aos primórdios da humanidade, quando ele tentava justificar aquilo que ele não entendia. A ciência, ela tem por objetivo dar respostas sobre a matéria, sobre fenômenos naturais, fenômenos físicos, astrologia, astronomia, melhor dizendo, astronomia, fenômenos materiais, respostas materiais. Contudo, a fé, ela não tem por objetivo responder a mundo materiais. A fé, ela não busca justificar a ciência. Antes disso, a ciência que busca justificar a fé, é a ciência que busca entender a fé. A fé não. A fé ela não tem preocupação em explicar a ciência. A fé não tem por objetivo responder ao mundo material. A fé e a razão são inerentes à natureza humana. Nós, o homem, a gente busca entender todas as coisas deste mundo. A razão humana ela está inerente à nossa natureza. Mas deixa eu lhe dizer algo. A fé também. A nossa sede ela é a certeza que a água existe. A busca de nossa alma por Deus é a prova absoluta que Deus existe. Mais uma vez, a fé e a razão são inerentes à natureza humana, porém a razão não busca justificar a fé e a fé não busca justificar a razão. A ciência, melhor dizendo, a ciência, ela tenta justificar a fé, não é? A ciência tenta explicar o sobrenatural, mas ela não consegue e nunca conseguirá. Contudo, a razão, ela não busca justificar a ciência. Entende a diferença? Entende os dois contrapontos? A razão, a fé ela é autossuficiente, ela não busca bases, não busca alicerces na razão. A gente não precisa compreender o sobrenatural de Deus. A gente busca viver o sobrenatural de Deus. Porque quando a gente busca entender o sobrenatural de Deus, a gente não consegue. Porque Deus é espírito e as coisas do espírito devem ser discernidas espiritualmente. Então nós devemos confiar cegamente nos caminhos de Deus, cegamente na providência de Deus, cegamente no que está escrito em sua palavra, ter sua palavra como verdade absoluta. Verdade absoluta. Louvado seja o nome do Senhor. Em quem confiamos? Em quem confiamos? Atendendo ao seu chamado, compreendemos o seu projeto de misericórdia e lançamos confiantemente em seus braços acolhedores. Em quem confiamos? Em Jesus Cristo de Nazaré. Nós devemos nos entregar a Jesus Cristo de Nazaré, submetendo ao seu evangelho de livre vontade. O arrependimento deve brotar em nosso coração. A gente tem que entender que somos pecadores. Nós devemos entender que precisamos de um Salvador. Precisamos de um Salvador. Então, em quem confiamos? Nós devemos confiar em Jesus Cristo, nos entregar a Jesus Cristo, nos submeter a Jesus Cristo de livre vontade. Em Mateus 9,13 diz assim: porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus Cristo veio nos chamar ao arrependimento. Chamar quem? Os pecadores. Amém? Em quem confiamos, devemos confiar em Cristo, em sua palavra, em seus caminhos. Por que confiamos?
Por que Abraão, Isaque e Jacó confiou? Por que Moisés confiou? Davi confiou? Por que confiamos hoje em dia? Porque é dom de Deus. É um dom de Deus. Volta para mim. É um dom de Deus. Confiar é dom de Deus. A fé se compara a um naufrágio. Você é um náufrago e tem uma boia. A fé é a força com que você se agarra a essa boia para não afundar. É um dom de Deus. Nós confiamos por um dom de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Hebreus 11 também diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é que nós esperamos? A vinda de Cristo. O que é que nós esperamos? O reino de Deus. O que é que nós esperamos? A ressurreição dos mortos. A nossa fé é o que fundamenta todas essas coisas. A nossa fé é o firme fundamento de toda essa nossa esperança. Que esperança é essa? A esperança do reino de Deus em Jesus Cristo de Nazaré. É a prova das coisas que não se veem. Por quê? Porque o que é espiritual não é visto pelos olhos carnais. O que é espiritual é visto pelos nossos olhos espiritual. Então, a fé é a prova daquilo que nós vimos espiritualmente. Nem todos os santos viram concretizar em vida o que esperavam. Não foi por isso que deixaram de crer ou servir a Deus. Como assim nem todos os santos viram a promessa concretizada? Nós temos o exemplo de Moisés. Deus disse que entraria com Moisés na terra prometida, levaria Moisés à terra prometida. Deus disse que com Moisés tiraria o povo do Egito até a terra prometida. Mas nós sabemos que Moisés não entrou na terra prometida. Nós temos o exemplo que eu disse agora há pouco de Abraão, Isaque e Jacó. Deus, ele deu a promessa de entrar com Abraão, Isaque e Jacó na terra prometida, terra que mana leite e mel. Mas eles não entraram nessa terra prometida. Deus fez uma promessa a Abraão de multiplicar a sua semente. Deus disse a Abraão que a sua descendência seria grande na terra. Abraão viu o nascimento de Isaque, mas ele não viu o Israel de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, de milhares e milhares de homens. Não. Muitos dos santos de Deus não viram concretizar em vida as coisas que esperava. Irmão, crer é conhecer. Crer é confiar, e agora a gente está vendo que crer também é conhecer. E como nós conhecemos Deus, se não pela sua palavra? Não é? Como nós iríamos conhecer Deus sem a sua palavra? O Espírito Santo nos dá o entendimento. É por meio do Espírito Santo que nós conhecemos a Deus. Jesus Cristo, ele é a palavra encarnada de Deus. João 1,14 diz, e o verbo se fez carne. O verbo tabernaculou entre os homens, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. É assim que nós conhecemos a Deus, é pela palavra encarnada. Jesus Cristo é a revelação de todas as Escrituras. Se diz que Jesus Cristo é a chave hermenêutica para toda a Escritura. É o Espírito que dá entendimento da revelação. Nós não podemos conhecer, entender, interpretar a palavra de Deus sem o auxílio do Espírito Santo, sem o entendimento da revelação que o Espírito Santo nos dá. Isaías 11:2 diz lá de Jesus Cristo, repousará sobre ele quem? Jesus Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor de Deus. É impossível nós entendermos a palavra de Deus sem que o Espírito Santo nos dê um entendimento para isso. Crer
é conhecer. Como que nós conhecemos? Na palavra de Deus. Nós também podemos crer por meio de nossa razão. Em Jesus descobrimos que Deus é a razão. Deus, ela é a própria razão de tudo quanto há e o objetivo de tudo quanto existe, porque por ele foram feitas todas as coisas e para ele são feitas todas as coisas. Por ele e para ele são todas as coisas. Deus é a razão de tudo. Jesus faz-nos traz-nos o verdadeiro significado para a nossa existência. Qual é o verdadeiro significado da existência do crente, do homem, dos anjos? A adoração. A adoração é o verdadeiro significado de nossa existência. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Jesus Cristo, ele traz-nos o verdadeiro significado da nossa existência. Apocalipse 1:8 diz: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o significado da nossa existência, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Que era e que há de vir. Deus, em Jesus Cristo de Nazaré, nos traz o significado da nossa existência. Nós existimos para louvor da sua glória, daquele que é todo-poderoso. Então, irmãos, a gente já viu que crer é confiar, crer é conhecer e agora crer é confessar. Declarando sua confiança às pessoas. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10:32. Se você confiar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou, dentre os mortos será salvo. Romanos 10:9. E por fim, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. Deus está em quem? Naquele que confessou. E ele em Deus. Ele quem? Aquele que confessou. Então, irmãos, nós precisamos confessar a nossa fé. Nós precisamos expor ao mundo o que nós cremos e não nos esconder. Nós precisamos confessar Jesus Cristo diante dos homens, confessar a nossa fé com a nossa boca, para que assim nós estejamos nele e ele em nós. Como nós iremos confessar isso? A igreja tem uma linguagem, porém o mundo também tem uma linguagem. O crente ele tem uma linguagem bem própria, vaso, terra, quando a gente vai chamar alguém, manto, quando o culto é uma bênção, cai o fogo do céu. Quando a gente está numa dificuldade, a gente usa o termo deserto, prova. O crente tem uma linguagem própria que muitas vezes o mundo não entende. A nossa comunicação com o mundo tem que ser entendível, tem que ser inteligível, de modo que nosso ouvinte entenda com clareza o que a gente está querendo dizer. A gente tem o exemplo de Jesus Cristo de Nazaré, que era um excelente pedagogo. Enquanto no meio rural ele usava a palavra do campo, enquanto na cidade, linguagem urbana, falando com líderes religiosos, com a linguagem religiosa. Também ele usava parábolas e enigmas, quando percebia que as pessoas elas buscavam distorcer o seu ensino. Nós vemos, certa vez, em Mateus capítulo 13, versículo 13 e 14, Jesus dizendo: por isso lhes falo em parábolas, para que eles vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam, nem compreendam. E neles se cumprirá a profecia de Isaías que diz:
Ouvindo ouvireis, mas não percebeis. Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Então Jesus era pedagogo, ele sabia usar as palavras certas aos ouvintes que estavam se propondo a ouvir o que ele falava. Nós também devemos ser assim. Nós devemos adaptar nossa linguagem ao meio em que nós estamos para que a nossa mensagem possa ser compreendida pelo mundo, porque não vale nada você pregar uma palavra que não seja entendida. Não vale nada. Você tem que pregar uma palavra que seja inteligível, entendível. Nós temos que expressar a nossa fé de uma forma entendível, expressar o Cristo que há em nós de uma forma inteligível. Também com ações e atitudes. Irmãos, existe um ditado muito antigo, de um herói na fé muito antigo, que ele dizia assim: pregue o evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. O que isso significa? Que nós devemos viver a nossa fé em ações e atitude. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Está lá em Mateus 7:24, depois que ele fala do Sermão do Monte. Então, irmãos, nós somos chamados para viver o Evangelho. Essa palavra ela tem que ser vivida. Essa palavra ela tem que ser expressada em nossas vidas. Nós somos chamados para isso, para vivê-la. E não só para conhecê-la, nós devemos viver a sua palavra. Amém? Irmãos, então, nos diz então que crer é conhecer, crer é confiar e crer é confessar. Nessa lição nós procuramos introduzir o conhecimento básico de fé, para então, a partir das próximas lições, conhecermos as doutrinas bíblicas da fé cristã. O vídeo não ficar muito longo, eu agradeço a sua atenção, a sua paciência. Louvado seja o nome do Senhor por mais esta oportunidade de nós participarmos juntos dessa escola bíblica. Até o próximo domingo, irmão.